Esse vídeo está sendo feito para responder a dúvida do Spectrum AMV lá do canal, e eu acredito que pode ser a dúvida de muitas pessoas também, até relativo ao próprio Construct 3. E o que seria? No momento eu estou fazendo um vídeo de inventário, né, que é o meu definitivo de agora, o atual, e muita gente, né, não vai saber como integrar isso nas funções do Construct 2, que eu estou fazendo aqui no Construct 3. E é bem simples, cara. Para começar, as funções do Construct 2, você clica aqui nos plugins, né, e adiciona elas para você poder usar. No Construct 3 não é necessário. Você já clica com o botão direito e já tem aqui adicionar função. Então tem esse diferencial aí. Qual que é o segundo diferencial? No Construct 2, você cria uma função, né? Você vai aqui em onFunction e cria a função que você quiser. Vamos supor que seja inventory. Pronto. Você tem uma função ativa aí. Da mesma forma que existe aqui, ó, inventory. Cliquei com o botão direito, adicionei a função inventory, pronto. É isso que importa. Aqui no C3 você tem a opção de marcar se ela é uma função de retorno. Se ela for, e não for uma função de ação igual essa daqui, ela vai aparecer aqui, ó, nessa listinha aqui, ó, de funções. Se ela for uma função de retorno, ela não vai aparecer nessa lista. Lembrando que eu estou explicando para o Construct 2 e 3 de uma vez. Ela não vai aparecer nessa lista. Ela vai simplesmente ser uma função que vai te retornar um valor. Seja para você dar um set value numa variável e dar functions ponto. Aí você usa a função de... Aqui, ó, essa lista são as funções de retorno, que não aparecem naquela lista lá, das funções de ação. Então você vai pôr função, adicionar os parâmetros que você quis, e assim por diante. Você vai ter o retorno aqui nessa variável do que essa função estiver trazendo para você. Qual a diferença, né, que eu estou dizendo aqui de uma função de ação para uma de retorno? Uma função de ação, eu diria que é isso aqui, ó. Tipo assim, eu tenho uma função de criar o corpo do inventário, né? Ela está realizando uma determinada ação. Já a função de retorno, ela não vai fazer nada, ela não vai trazer nada visível na tela. Ela vai apenas te retornar uma informação. Esse inventory checks aqui, por exemplo, é uma função de retorno. Ele serve apenas para aqui, ó, verificar alguma coisa e retornar o que você precisa saber. Pronto. Essa é a questão. Então, no Construct 3, você cria a função e define aqui se ela é ou não uma função de retorno. Já no Construct 2 aqui, você criou a função e ela pode tanto ser uma função de ação quanto retornar um valor. Ela meio que tem os dois juntos. Eu acredito que tenham feito dessa forma no Construct 3 para dar uma polida, né? As funções próprias para isso e próprias para aquilo. Agora, o mais importante são os parâmetros. No Construct 3, cara, é muito melhor. Você clica aqui na função e vai adicionar parâmetro e adiciona o parâmetro que você quiser, né? Texto, string no caso, que é texto, número, boolean. E caso você adicione a variável e tente modificar, não vai dar, ó. Se você precisar, eu criei errado, essa daqui devia ser uma string, você destrói a variável e cria ela de novo. Então, você adiciona aqui os parâmetros e na hora que você for chamar esse inventário, essa função aqui, todos os parâmetros que você criou ali dentro dela, o que facilita muito, vão aparecer e com o nomezinho do lado, ó. Então você sabe o que é cada um. Fora que você pode trocar de ordem aqui, ó. Aí na hora que você for chamar, o comando vai estar em segundo lugar. E aí, tá vendo? Você organiza em tempo real, assim, do jeito que você quiser. É muito mais prático e fácil. Construct 2 isso é mais complicado. Porque, tipo assim, você meio que criou a função inventário aqui, vai chamar ela. Chamar função, inventory, pronto. Aqui, cara, você adiciona os parâmetros que você quiser. Só que ele não te fala o que é cada parâmetro. É parâmetro 0, parâmetro 1, parâmetro 2, blá, blá, se você quiser remover, né? Então você meio que tem que fazer essa organização por conta própria. Aí você vai vir aqui e adicionar uma condição da sua própria função mesmo, ó,
comparar parâmetro. O parâmetro do index 0 é igual a alguma coisa, aí outra coisa acontece. Então, exemplificando aqui nos termos do nosso inventário, seria assim, ó. Eu tenho sempre um parâmetro chamado command, que vai ser um parâmetro de comando para tudo. Ele vai dizer o que estamos fazendo atualmente, né? Estamos adicionando item, removendo item, ou qualquer outra coisa que a gente quiser. Então, no construct 2, eu diria que o parâmetro 0 seria o command, entendeu? Seria a variável command, mas aí você não vai pôr command aqui, não faz sentido. O comando é apenas o nome do parâmetro 0. Se tivesse como mudar o nome dele aqui, ó, em vez de parâmetro 0, estaria escrito command. Mas não tem, então vai ser parâmetro 0 mesmo, e nós vamos imaginar que o parâmetro 0 é a variável command. Então você diz para ele que você quer adicionar item. Aí, aqui, ó, o parâmetro de index 0, se ele for add item, você vai fazer o que está aqui, ó. Pronto. Não muda absolutamente nada além dessas partes. É basicamente só aquela coisa chata, né, de ter que definir as variáveis aqui sem saber exatamente o nome delas, ó. Então, se você tiver algum problema em lembrar, você pode meio que criar um comentáriozinho aqui, ó. Escrever 0 é igual a command. Vamos ver aqui. 1. ID. 2. Slot ID. E assim por diante. O que significa isso aqui? Significa que você chegou aqui e viu que o parâmetro 0 seria command, o 1 seria uma string de ID e o 2 seria slot ID, um número. E aí, para facilitar a sua compreensão, né, e você trabalhar com o sistema, você decidiu fazer assim. Então, você sabe que toda vez que você for trabalhar com o inventário aqui, o parâmetro 0 é o comando. Então, você vai escrever o que você está fazendo aqui, ó. Adicionar item, remover item, inventory, open, close, se for o inventory body, igual a gente disse. Então, o parâmetro 1 é o quê? É o ID. Então, sempre que você for usar, você vai passar o ID aqui, ó. O ID do inventário. Nós não temos variáveis, então a gente sabe que é player 1. O ID lá do inventário do player 1. E o slot ID, vamos supor que você está, né? Vamos supor que você está adicionando o item no slot. Parâmetro 2 é o ID do slot que você está adicionando. Eu estou adicionando no slot 5. Pronto. Ó. Basicamente é desse jeito que você vai adicionar, vai mudar alguma coisa. E quando você receber os valores, né, quer dizer, você chamou o inventário e o parâmetro 0 foi esse daqui, adicionar em algum slot. Aí você definiu o ID, definiu o ID do slot, aqui embaixo você definiu o nome do item e a quantidade, assim por diante, igual a gente está fazendo lá no outro mesmo. Quando você chegar aqui nesse add item, a gente não tem um slot aqui, esse projeto está em branco. Então eu vou criar aqui uma variável só para poder falar que a gente recebeu alguma coisa. Vamos dar um set value aqui. E vamos supor que isso aqui a gente está dentro lá do slot recebendo algum valor. Supondo-se que você quer pegar o valor do parâmetro que você passou no parâmetro 1. Aqui, ó, no parâmetro 1 você passou o valor player 1, beleza? Então o que acontece? Você vai simplesmente digitar aqui function.param. Qual que é o parâmetro que você quer pegar? É o 1? Opa, tem que pôr aqui dentro. É o 1, é o 0. Então pronto, ó, qualquer valor que você quis pegar, você simplesmente informou o número do parâmetro dele. É o parâmetro 0, o parâmetro 1, o parâmetro 2. Então, para você ver, é diferente da forma que a gente faz aqui, mas é totalmente possível. Não tem zero de possibilidades disso aqui não dar certo. Tanto é que eu já fiz vários inventários, né, e todos no Construct 2. É dessa forma que a gente faz. Só é mais chatinho aqui, né, porque a organização é chata depois para você mudar os parâmetros se precisar, se você não pensar direito. Se você for meio perfeccionista igual eu, né, cara,
eu queria que o parâmetro 0 fosse tal coisa. Aí você tem que mudar tudo, mudar ali os variáveis que estão recebendo, os valores. Mas é assim, se você está seguindo o vídeo, você simplesmente pode fazer da forma que eu estou fazendo aqui. E o mesmo vale para qualquer sistema, viu? O 0 ser sempre comando, né? Ou seja, sempre vai dizer o que estamos fazendo quando chamarmos essa função. O 1, já que esse sistema é o de um inventário, né? Vai passar o ID do inventário e o slot ID, o nome do item e a quantidade, e o look draw, quem está assistindo o vídeo sabe para quê, né? Para tornar o update como sendo impossível de desenhar, para que ele só exclua os itens e não desenhe. Mas enfim, basicamente é isso, como vocês puderam ver aqui. Não é complicado, é bem simples, só é mais chatinho. Você vai fazer dessa exata forma e seguindo esta fórmula aqui, para que no final fique muito mais fácil para você. Essas são as diferenças aí das funções do Construct 2 com as funções do Construct 3. E é isso aí. Até a próxima, pessoal.